Estava ouvindo aí o Cast, José Antônio Cast, do Chile, que é do Partido Republicano, e pensando algumas coisas sobre o Chile, que o Chile está vivendo, de certa forma, mais ou menos algo similar a 2013 no Brasil, mas de forma diferente, bem diferente. Bom dia, bom dia. Porque o 2013 foi um movimento de massa, não foi um movimento quebra-quebra, foram manifestações pacíficas que no final da noite havia o quebra para, bom dia, contra as manifestações, os black blocs. Como era um governo do Foro de São Paulo, os black blocs queriam terminar com as manifestações. Então, e aí eu acho que existe um fator importantíssimo, e que eu acho que isso define, inclusive, toda a análise que vai se fazer em relação aos países. Porque eu tenho uma amiga minha que mora na Itália, que esteve aí nos visitando, e ela disse que o pessoal da Itália, boa parte das pessoas, por uma questão dos jovens saírem, e assim, um país mais reacionário, não vou chamar conservador, esses jovens, as mídias de massa ainda exercem muita influência. Talvez a gente tenha que desenvolver uma taxa de influência da sociedade das mídias de massa, né? Então, quanto mais as mídias de massa continuam a ter uma alta taxa de influência, mais o discurso dos centralizadores vai conseguir se disseminar mais, e vice-versa. Então, quando e o grande salto que o Brasil deu foi exatamente um país oral, que abraçou a internet, principalmente o WhatsApp, como uma grande ferramenta de comunicação horizontal, descentralizada, distribuída, em que se fez o contraponto da mídia de massa. A eleição do Bolsonaro não existiria sem o WhatsApp. E aí que explica, né? O que explica a eleição do Bolsonaro é o WhatsApp. E aí nos outros países a coisa não é tão forte. Então você aumenta, bom dia, a taxa da mídia de massa, e você então, no momento que você aumenta a taxa da mídia de massa, você, ao mesmo tempo, aumenta a taxa da estratégia do Gramsci. Se você tem mídia de massa, você tem o Gramsci. Você tem as pessoas que foram educadas para defender determinada ética, que a gente não está falando de política, a gente está falando de uma ética. A ética, segundo a Ayn Rand, dos altruístas, a ética da mesada. E aí então a sociedade não consegue sair disso. Então você cria um problema. Então o Chile me parece que está mais ou menos parecido com a Itália. Então ainda é um país com forte influência das mídias de massa e, por sua vez, por forte influência dos centralizadores da mesada. Então a crítica que o Katz faz ao Pinheira é que ele, ao assumir, em vez de procurar resolver as prioridades que as pessoas tinham, como saúde, foi se meter no negócio do gênero. Foi lá fazer discussões que são as pautas que estão na mídia de massa. Ele entra nessa história. O Chile não tinha crise, quer dizer, o Chile sai, né, de 2 governos Bachelet, petista, né? Tiveram a oportunidade de fazer várias coisas, e agora está se reclamando que não se fez, e o Chile está com problema, quando o Pinheira tem ali, está no meio do mandato dele, no início para o meio do mandato. E aí ele então é o responsável, né, pela situação. Então, isso é um fato aí importante.
Bom dia, bom dia. Bom dia, patrão. Então, esse é um dado interessante. A outra coisa, que também eu acho que a gente pode comparar com 2013, que eu acho que é importante para comparar, é que em 2013 você não tinha o foco da Venezuela. E isso é uma coisa muito importante da gente discutir, da gente entender o novo cenário da América Latina. Quando a gente tinha, bom dia, quando a gente tinha no passado Cuba, esses países parasitas, eles não conseguem sobreviver sozinhos. Então, ele é uma trepadeira, ele precisa disseminar, ele precisa arranjar os hospedeiros, ele quer botar o vírus dentro dos hospedeiros para poder começar. Então, você vê que, bom dia, você vê que a estratégia toda do Mais Médicos, por exemplo, era uma forma de financiar o regime. Você exporta médicos, no meio dos médicos você coloca, como foi na Venezuela, pessoas da área de inteligência. Eles foram na segunda etapa, exportaram lá pessoas com expertise em ditadura e expertise em disseminar a revolução. Então nós estamos entrando agora nesse período num outro ambiente, num outro momento parecido com 59, quando Cuba promoveu a revolução lá da Sierra Maestra. Então ali tinha uma estratégia de tomada de poder que era a guerrilha. Bom dia. Aí você teve o movimento cultural do Gramsci. Esse movimento cultural foi uma estratégia que começou a ser utilizada fortemente. E aí esse movimento veio funcionando por causa da mídia de massa. Então eu dou porrada na mídia de massa e vou ocupando cada vez mais espaço. E digo que é uma mídia, não sei o que, e vou ocupando espaço. E vou doutrinando, vou ocupando espaço nas faculdades. Bom dia, de comunicação, vou doutrinando a galera nas escolas de base, vou aumentando, né? A ética da mesada, a taxa da ética da mesada, a lógica da ética da mesada no país, vou dominando os meios de comunicação de massa. Bom dia. E vou então, a partir de um determinado momento, pelas vias eleitorais, tomando conta devagarinho, sem ninguém sentir, esquentando a panela. Aí eu proponho a reeleição permanente, como foi em todos os casos, na Venezuela, na Bolívia, no Equador. E depois eu proponho mudança da Assembleia Constituinte, e aí de repente e tal, e num determinado momento, como foi na Venezuela, eu faço uma espécie de ditadura light. Internamente é ditadura e para fora é um regime democrático light, que a gente está respeitando as coisas e todo mundo sabe que não está, a mesma coisa na Bolívia. Então você cria um outro modelo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então esse modelo funcionou. Esse é o resultado do Foro de São Paulo. É o modelo Gramsci. Metodologia Gramsci. Você sai da metodologia da guerrilha e vai para a metodologia Gramsci. A metodologia Gramsci, ela é totalmente dependente da mídia de massa. E ela veio funcionando na América Latina. O que quebrou a ideologia Gramsci? Bom dia. E isso não estava dentro do escopo dele, foi McLuhan não estava, bom dia, não tinha escrito seus textos, né? O McLuhan vai dizer, mudou a mídia, mudou a sociedade. E o Gramsci, o que ele fez? Ele montou o modelo para ocupar todos os espaços culturais e aí aos poucos esquentando a panela. Deu certo na Venezuela. A Venezuela é a metodologia Gramsci, é o case da metodologia Gramsci de sucesso. Ali você teve o case de Gramsci de sucesso, né? Um pouco na Bolívia, e ali você então não reverte mais. Criou então uma Cuba, um país que exporta a revolução. Não tem jeito, vai ser isso.
não é mais um país, né? Acabou a farsa, porque a gente teve um período aí que era fingir que a gente aceita a República e dentro da República a gente ir tomando conta de todo o ambiente cultural até num determinado momento a gente criar uma ditadura light e ir fazendo as trocas entre os países de autoproteção e de cooperação para que isso acontecesse. Isso aí foi até, digamos, talvez 2013 no Brasil tenha sido o início do fim desse processo, que aí a gente começa a influência da internet. Aí matou a ideologia Gramsci. A internet matou a metodologia Gramsci, porque não adianta você controlar as mídias de massa, controlar a escola, controlar tudo, porque você então dissemina o negócio. Então, a informação. Então aí você tem uma coisa muito interessante. Porque a partir desse momento, você consegue convencer as pessoas pela repetição e por uma narrativa que você cria um dialeto, sei lá, tem que dar um nome para isso. Você cria um direitês, que seria dos direitos, né? Eu vou pensar um nome bacana para isso, mas você cria um dialeto em que você usa determinadas palavras, desigualdade social, direitos, né? Defesa dos direitos e injustiça social e defesa da democracia, e você, no momento que você tem resultados negativos, você simplesmente procura novas formas de dizer as mesmas coisas e não consegue fazer a tal da autocrítica do teu modelo. Você não consegue nada do que você está falando. Ao contrário, você piora a situação. O que aconteceu no Brasil, houve uma piora da situação, das coisas que as pessoas querem combater. Você reduziu, você aumentou a desigualdade, você não combateu as injustiças sociais, você simplesmente levou todo mundo para uma zona de abandono. Então, o que aconteceu? A metodologia Gramsci foi para o saco. E o Brasil é o exemplo claro disso. Para que isso aconteça, o país tem que ter uma taxa maior de acesso à internet. Então, você aumenta a taxa digital, você enfraquece a metodologia Gramsci, e aí tem um outro fator que eu acho fundamental, que é o que você coloca no lugar. E aí você tem um supermercado de valores, porque você vai fazer uma oposição e você vai colocar algo no lugar. Então, por isso que eu achei que o Mesa... Bom dia. O Mesa, o Macri, o Mesa foi o candidato da Bolívia, o Macri e o Pinheira e os outros, eles são uma oposição sem valores. Ele é uma oposição ao que está aí, mas ele não tem valores para colocar no lugar. E o que está faltando são os valores para estruturar a nova civilização. E é por isso que o Brasil está com outro cenário completamente diferente, porque a taxa digital do Brasil é muito alta, e o que foi no lugar, e o que entrou no lugar, são valores muito bem consolidados na civilização, que são os valores, né, das religiões mais antigas, que aí tem os valores éticos, todos são iguais perante Deus, e não roubarás, não matarás, e os valores liberais, conservador liberal. Bom dia. Então esses valores, e isso aí, por que é importante são esses valores? Porque como a pessoa tem isso muito enraizada, determinados discursos mais emocionais, né, determinadas publicidades e marketing, não conseguem arranhar esses valores, eles não conseguem penetrar nesse âmbito. Isso no Chile não está acontecendo, porque o Pinheira não é um cara que trouxe valores. O Katz tinha uma outra visão, né? Não sei se iria colocar um
um político, um economista liberal, bom dia, tão quanto Paulo Guedes, mas ele é conservador e ele tem valores muito claros. E acho que o Chile errou em não eleger ele. Para uma crise dessa, precisava de um cara de mais porte. E aí o que acontece? Você tem um Macri, você tem um Pinheira, você tem um Mesa, que é o seguinte: eu sou oposição ao que está aí, mas eu sou oposição formal, conjuntural, não estrutural. Você não tem algo para colocar no lugar. E é por isso que fica uma coisa muito fraca. Não se sustenta. O Macri, por exemplo, ele não tinha os valores liberais, porque ele poderia ter tentado implantar as coisas liberais e não ter conseguido. O que seria chato, mas ele cresceria no longo prazo. Mas ele perdeu, porque ele não tem os valores. Ele não tentou fazer as coisas, né? E não adianta ser só os valores liberais, você precisa de outros valores também para combater o discurso fácil, né? Em que o cara importa do exterior, da Europa, determinados debates que não tem nada a ver com a prioridade da América Latina hoje. Hoje nós temos que resolver, como o pessoal está tentando, saneamento, energia, emprego, atendimento, saúde, educação, né? E não fazer esse debate de costumes, que eu acho importante, mas num outro momento. Porque o Brasil tem prioridades anteriores. E é isso que o Cast está falando é exatamente isso que ele está falando aí nesse diagnóstico que eu botei, que eu vi hoje. Que o Pinheira não tinha esses valores. Então acho que a gente tem uma situação muito interessante nessas comparações. E aí o Brasil está tendo esse resultado, é importante saber disso, porque a gente viveu porque primeiro a gente é muito mais gente, né? As demandas são muito mais radicais, a nossa diversidade também é muito maior. A gente tem uma São Paulo que é praticamente um país onde europeu que bota 1 milhão, 2 milhões na rua para defender determinados valores. Isso é muita gente, né? Só São Paulo teve mais gente em São Paulo que as manifestações em Santiago, essas que eles consideram as maiores possíveis. Talvez uma manifestação média em São Paulo foi igual a essa que teve no Chile, nessa coisa da luta pelo impeachment, da Lava Jato e tudo. Então, o Brasil é a locomotiva, não resta a menor dúvida que nós somos a locomotiva. Então, esse espaço que está acontecendo no Chile, de você querer virar a mesa, e aí você já tem a influência da Venezuela, e você tem pessoas ali já influentes, né? Claro que você junta isso, o cara do narcotráfico, você tem o delinquente, você tem o pessoal que está da Venezuela que chegou, não sei o que, você tem as pessoas mais ingênuas e tudo, mas você tem que colocar alguma coisa no lugar. Bom, o vídeo acabou ficando longo, o áudio ficou longo, mas eu acho que a gente começa uma análise interessante sobre as variantes e os estágios que a gente está passando. O que vocês dizem aí?